Saúde os irmãos e amigos com a gloriosa paz do Senhor. Que a paz de Cristo, que excede a todo entendimento, possa penetrar em vossos corações, trazendo paz, harmonia, alegria nesse dia, que é o primeiro dia da semana. Meus irmãos, conforme combinado com vocês, estou gravando uma introdução sobre o livro de Apocalipse. Existe, nesses últimos dias, muitos questionamentos, muitas explicações diversas sobre o Apocalipse. Até dentro da igreja está aparecendo algumas interpretações erradas e precisamos fazer um estudo bem pormenorizado, a verdade é essa, um estudo bem detalhado sobre esse livro importantíssimo, que é o último livro do Novo Testamento, que fala sobre a doutrina das últimas coisas. Então, em geral, Apocalipse significa, no mundo secular, obra ou discurso obscuro, escatológico e aterrorizante. Essa é a visão que se tem do Apocalipse. Geralmente, quando acontece alguma coisa, algum cataclisma, foi o Apocalipse. Eles ligam a algo aterrorizante. Na religião, o que significa, em linhas gerais, Apocalipse? Qualquer dos antigos escritos judaicos ou cristão, abre parênteses, especialmente o último livro canônico do Novo Testamento, atribuído a São João, fecha parênteses, que contém revelações, e em particular sobre o fim do mundo, e apresentadas quase sempre sob a forma de visões, correto? Então esse é o significado de Apocalipse. Mas na Bíblia, em Apocalipse, capítulo 1, versículo 1, está a definição mais correta de Apocalipse. Diz assim, meus irmãos, Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. O que estou fazendo aqui não é nada, é um assunto pormenorizado. É como eu disse para vocês, eu vou fazer uma introdução dos primeiros 5 capítulos de Apocalipse para deixar algumas dúvidas claras. Na verdade é essa. Então veja só. Capítulo 1, versículo 1 de Apocalipse diz o seguinte. Capítulo 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo. Tá vendo o que significa Apocalipse? Então, a primeira palavra do livro já está o significado. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos, a mim e a você, as coisas que em breve devem acontecer. Isso aqui foi há 2000 anos atrás, tá certo? E que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Então, Apocalipse é a revelação que Deus deu a Jesus Cristo e ele enviou a João. Então não é Apocalipse de João, é Apocalipse de Jesus Cristo. Foi Deus que deu a visão, mas Jesus ele transmitiu ao seu servo João. Outra coisa que eu quero deixar bem claro nesta pequena introdução é o capítulo 22 de Apocalipse e o versículo 19. Está escrito assim, ó. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Pronome demonstrativo, deste e neste. Alguns costumam usar esse versículo e dizer que é tirado da Bíblia inteira. Também é. Mas nesse caso específico, não é falando sobre a Bíblia inteira. É sobre este livro. Isso aqui não é uma carta. Apocalipse é um livro profético. Nesta época aqui, o cânon, a Bíblia como conhecemos, ainda não estava escrito. Existia para o povo judeu o Pentateuco, que era Gênesis,
Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, que era a Torá. Os profetas, Dodoca profetou, que os 12 profetas menores, e os profetas maiores, existia Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. Então é o que eles conheciam. As cartas, os evangelhos ainda não se conheciam, ainda não estavam aglutinados em um livro só. Então, quando ele encerrou esse livro no capítulo que nós conhecemos hoje, capítulo 22, versículo 19, que foi um rolo só, na época foi escrito um rolo só. Ele deixou bem claro que quem acrescentar ou tirar alguma coisa desta profecia do Apocalipse será tirado da sua parte no livro da vida. Cuidado com a exegese. Exegese você tira de fora e traz para adaptar a Bíblia. Está errado. Você está cometendo uma falha gravíssima contra a palavra de Deus. Então aqui você tem que aplicar corretamente a exegese, que é de dentro da Bíblia para fora. O que está acontecendo no mundo é o que está aqui dentro, meus irmãos. Isso aqui é um jornal, é até uma redundância isso aí, todo mundo repete essa frase. Isso aqui é um jornal que cita umas coisas daqui 100 anos, daqui 7 anos, daqui 10 anos, daqui 1000 anos. É o mais atual que existe. Se você lê a Bíblia, você não se surpreende com o que anda acontecendo no mundo, porque esse é o livro mais atual que existe. Então é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Outra coisa que eu quero chamar a atenção para o livro de Apocalipse é que ele é dividido em 3 tempos. Em três tempos. Correto? Ele é dividido: passado, as coisas que viste, que são presente, e as coisas que hão de acontecer, que é futuro. Então, como está dividido? Onde está isso, irmão José, que você está falando? Prova para mim. Capítulo 1, versículo 3 diz assim, ó, de Apocalipse: bem-aventurados aqueles que leem, passado, aqueles que leem, é passado, e aqueles que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas escritas, pois o tempo está próximo. Só para você entender o versículo 3, isso aqui, antes de provar para você o versículo 1 e 18, o que eu estou dizendo para você, os 3 tempos passados, esse aqui do versículo 1 e 3, ele está instruindo a quem lê seu Apocalipse a ler de uma vez só o livro, com a finalidade de tentar memorizar. Chama-se mnemotécnica. É a arte de você ler em voz alta com o objetivo de decorar o que você está lendo. Um dia desse eu peguei um rabino. O rabino sentou no meu carro, abriu o livro de Isaías, e durante a viagem comigo, ele estava lendo em voz não alta, mas cochichando o livro de Isaías. Ele estava aplicando essa técnica aqui, ó, mnemotécnica. Então tá aqui, ó: bem-aventurado, 1 e 3, aqueles que leem, os que ouvem. Se tem alguém lendo, tem alguém ouvindo as palavras desta profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então veja bem, é interessante você saber disso. Se você tiver condições, meus irmãos, de ler a Bíblia, repetindo o que você está lendo em baixinho, em voz baixa, se você tiver condições, ou quando você estiver lendo a Bíblia na sua casa, sozinho, faça isso. É mais fácil para você decorar, é mais fácil para ficar gravado na sua mente e você está aplicando a técnica recomendada pela Bíblia. Agora, onde estão os 3 tempos que você citou aí, Moisés, que até agora você não citou? Apocalipse, capítulo 1, versículo 19. Apocalipse, capítulo 1, versículo 19. Mostra os 3 tempos que eu citei para você: passado, presente e as coisas que hão de acontecer, que é futuro. Diz assim o versículo 19: escreve, pois, as coisas que viste. Viste é passado. E as que são
é presente. E as que hão de acontecer depois destas. E qual é a divisão? Onde é que está? As coisas passadas que viste. Então você vai para Apocalipse capítulo 1, ele tem o cabeçalho que vai do versículo 1 até o versículo 8, até o versículo 11, porque no cabeçalho está a saudação, depois as coisas que viste, as circunstâncias da visão. Eu, João, irmão, vosso companheiro na tribulação, no reino, na perseverança, em Jesus, achei na ilha de Patmos, me achei na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês? O que vês? Escreve em livro e manda as 7 igrejas de Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Aí, no versículo 12 até o 18, ele tem a visão. É passado, passa a ser passado. Ele viu. O que ele viu? Voltei para ver quem falava comigo. E voltando vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito, com cintas de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como alvalã, como neve. E os olhos como chama de fogo. Então do versículo 12 ao versículo 18, ele conta o que viu, que passa a ser passado. E as coisas que são. Então eu já li na introdução, eu já li aqui, você já entendeu, que são as 7 cartas enviadas às 7 igrejas da Ásia Menor. Essas eram presentes, que compreende o capítulo 2 e o capítulo 3. A mensagem à igreja de Éfeso. Segunda carta, mensagem à igreja de Esmina. Terceira carta, mensagem à igreja de Pérgamo. Quarta carta, mensagem à igreja de Tiatira. Quinta carta, mensagem à igreja de Sardes. Sexta carta, mensagem à igreja de Filadélfia. E a 7ª carta, mensagem à igreja de Laodiceia. No capítulo 2 e 3, ele cita as coisas que estão acontecendo. É presente. Então, passado, capítulo 1 de 12 a 18, presente, capítulo 2 e 3, que são as 7 igrejas, as 7 cartas, as 7 igrejas da Ásia Menor. E interessante chamar a atenção para você nessa introdução, que nessas 7 cartas tem ao que vencer. Você não venceu ainda, meu irmão? Em Cristo somos mais que vencedores, mas não vencemos tudo ainda, meus irmãos. Nós temos que vencer a luta na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. 7 cartas, 7 dias da semana. Todo dia um perrengue, todo dia uma dificuldade, todo dia armando laço, o inimigo armando laço contra mim e contra você. Todo dia é o inimigo tentando esmorecer-me a eu e a você na fé, com o objetivo de tirar o objetivo que é a nossa salvação final. Então está aqui as coisas presentes. E aí ele cita as coisas futuras, que eu também li para você no capítulo 1, versículo 19, que está aqui, e citei para você. E as que hão de acontecer depois dessas, que está exatamente no capítulo 6 de Apocalipse ao 22. Porém, no capítulo 4 e no capítulo 5, há uma pausa para entrar nas coisas que hão de acontecer, nas coisas futuras. No capítulo 4 ele fala o período da tribulação. Aí ele mostra o trono no céu. Ele para e cita o que viu no céu, o trono no céu. Ele cita no capítulo 4, versículo 4 diante, a grande multidão que vai de 4 a 8. E depois, do versículo 9 ao versículo 11, ele cita o tema. Capítulo 4. Mas tem um problema no capítulo 5 de Apocalipse. Para entrar no capítulo 6 ao 22, existe um impedimento, que é um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos, que ninguém podia abrir. Isso aqui é interessante, viu, meus irmãos? Já vi alguém dando a interpretação que o livro estava selado, estava escrito por dentro e selado com 7 selos. Não, ele estava escrito por dentro e por fora, e
selado com 7 selos. Onde é que está isso? Apocalipse capítulo 5, versículo 1. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Então presta atenção. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, vírgula, de todo selado com 7 selos. Aqui está o grande problema para entrar nos acontecimentos futuros, que é de 6 ao 22. Havia esse livro que estava selado, e ele era escrito por dentro e por fora. Estava selado com 7 selos. Aqui é interessante fazer uma parte aqui, meus irmãos, e chamar a atenção para um detalhe interessante. O que estava escrito por dentro do livro, ninguém tinha como saber, a menos que esses 7 selos fossem rompidos. Se não fosse rompido, não tinha como saber o que estava escrito por dentro. Mas por fora, sabia o que estava escrito. Tá vendo que coisa interessante? Como sabia? Eu disse para você aqui, a Bíblia num todo já está revelada a mim e a você. Então, por fora, o que está escrito por fora, eu e você já sabemos, já temos conhecimento, é a palavra de Deus, é o que foi revelado. Mas o que estava por dentro ainda não havia sido revelado, que são as coisas futuras, do capítulo 6 ao 22. Então precisava de alguém. João entrou em desespero quando estava observando e não encontrou ninguém que fosse capaz de abrir os 7 selos. Então ele fez uma busca do capítulo 5, do versículo 2 ao 5, e do versículo 6, o Salvador soberano. Então vi no meio do trono dos 4 seres viventes, e entre os anciões de pé, um candeeiro como tendo um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro. Aleluia. Ele abriu os 7 selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus e para os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Aí no capítulo 6 começa a revelação, depois da abertura dos 7 selos, do que haveria de acontecer. Aí o primeiro selo, Guerra Fria; o segundo selo, guerra aberta, no capítulo 6, aí vem o capítulo 7, interlúdios, remidos da tribulação. Aí o capítulo 8, julgamento e as suas trombetas. Capítulo 9, a quinta trombeta, os homens são feridos. Capítulo 10, o livrinho. Capítulo 11, as 2 testemunhas. Capítulo 12, tá vendo aí as revelações que estavam ocultas no livro, que só foram mostradas depois da abertura do livro e os seus 7 selos pelo Cordeiro de Deus. Então é interessante você saber esses detalhes. Você saber esses detalhes que são primordiais para a compreensão do livro do Apocalipse, você vai conseguir, com certeza absoluta, devagar na direção do Espírito Santo, entender melhor esse livro que é importantíssimo para os dias que nós estamos vivendo. Tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Me faça a gentileza, divulgue esse vídeo, compartilhe e curta. Eu tenho o prazer de mandar para cada contato meu no WhatsApp. Às vezes eu fico horas parado mandando para todos os meus contatos no WhatsApp. O link do YouTube. Pegue, transmita para os seus amigos, transmita para os seus irmãos, para que possamos crescer juntos na graça e no conhecimento. Deus abençoe, em nome de Jesus. Uma ótima semana a todos.